Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma live pelo portal Mia. Júnior de Oliveira, ele está falando aí, Silvio, deixa eu ver aqui. Bom dia. O interessante é que eu estou dando bom dia, mas aí no Japão é boa noite. Aí exatamente deve ser umas 8h30 da noite, ou seja, 20h30, né? Então, hoje vamos estar falando sobre os benefícios da terapia, né, durante esse período da pandemia. Então, por que a necessidade de solicitar fazer outra live? No anterior, nós falamos da pandemia em si, os prejuízos do mantra, o fato de estarmos todos em casa, né? As preocupações, as doenças que surgiram, a necessidade de fazer terapia, os benefícios de aproveitar a pandemia para ter resultados positivos, enfim. Esta live de hoje é o resultado de algumas mensagens que recebemos, onde as pessoas nos pedem para falar mais sobre a terapia à distância. A terapia à distância. E é disso hoje que nós vamos esclarecer, né, para aquelas pessoas que têm dúvida. Ok? Eu quero agradecer de antemão ao senhor Júnior de Oliveira, que é o diretor do portal Mia, que nos cedeu mais uma vez esse espaço para falarmos sobre a terapia nesse momento de pandemia. Agradecer também a minha filha, a Rafaela Galego, que está sempre cuidando para intermediar eventos. Ela que é fonoaudióloga aí no Japão e também, né, canta também, né? Muito obrigado a Rafaela Galego também, que está sempre intermediando esse nosso trabalho. Então, a pandemia e por que a necessidade de uma terapia? Por quê? Dentre as perguntas que chegaram para nós, disseram o seguinte: a terapia não tem que ser presencial. Ok. A depender da técnica, a terapia pode ser à distância. Deve ser à distância. Por quê? Por exemplo, a técnica da psicanálise. A técnica da psicanálise você pode fazer tanto presencial quanto por telefone. Ou uma chamada de vídeo, melhor ainda. Por que melhor ainda? Porque o profissional, o psicanalista, ele está vendo as reações do cliente, do seu paciente, como você quiser chamar. É bem melhor do que por telefone. Por telefone também se consegue. Aí você me pergunta assim, então,
Já que é para fazer por telefone, eu posso ligar para um amigo e desabafar. Sim, pode sim. Ligar para um amigo e desabafar. Claro que o desabafar vai dar uma clareza mental. Você vai poder, quando você desabafa, você vai poder melhorar e clarear o teu raciocínio. Agora, será que é isto mesmo? Uma sessão de psicanálise? É muito mais do que isto. Tem todos os protocolos dentro da própria técnica que tem o efeito de terapia. Ok. Ainda há dúvidas sobre a psicoterapia à distância. Eu falei na live anterior sobre a técnica da ressonância psicoterapêutica. Falei muito pouco, me pediram que eu falasse, desse maiores detalhes sobre a técnica da ressonância psicoterapêutica. A ressonância psicoterapêutica, para que fique mais claro, ela é uma espécie de regressão indireta. O que quer dizer uma regressão indireta? Uma regressão direta, o teu paciente vem ao consultório. Você vai ao consultório do seu terapeuta. Porque ele vai fazer uma regressão direta com você, diretamente no seu inconsciente. Mas a regressão indireta, que é feita à distância, é feita sempre com um coterapeuta. Ou seja, tem um terapeuta na sala e um coterapeuta. E qual é o papel desse coterapeuta? Esse coterapeuta, ele é colocado no estado alterado de consciência, através de técnicas da hipnoterapia. E é afastado o seu consciente. E o terapeuta vai trabalhar diretamente com o seu inconsciente. E qual é a diferença entre o consciente e o inconsciente? A parte consciente nossa, ela está ligada aos 5 sentidos. Essa parte consciente, nós estamos usando aqui agora. A prioridade aqui é a nossa mente consciente. É ela que está no comando. Só que ela é limitada. Ela é totalmente limitada. Acontece que a mente inconsciente é um plano paralelo de existência. Ela tem uma abordagem muito mais ampla. Só que ela não tem lógica. Ela é uma mente abstrata. Daí, por ela não ter lógica e ser uma mente abstrata e guarda todos os registros das nossas experiências, seja eles positivo ou negativo, é com ele que nós temos que trabalhar. Não é com o nosso consciente. Então, a função do coterapeuta é justamente nos permitir, por sintonização, conforme Jung, falando sobre o inconsciente coletivo, acessarmos, por sintonização, os aspectos dos arquivos do inconsciente da pessoa e trabalharmos. Bom, a ressonância psicoterapêutica, ela é uma técnica completa. Por que ela é completa? Porque ela faz a investigação no inconsciente da pessoa, ela faz a regressão indireta, que é o script, onde os gatilhos estão disparando os conflitos na vida da pessoa, e faz a ressignificação. Ou seja, uma coisa é você fazer uma regressão direta com uma pessoa. Outra coisa é você fazer uma regressão indireta. Funciona do mesmo jeito. Pessoalmente, ao fazer uma regressão, o terapeuta fica sujeito às resistências da própria estrutura psicológica do paciente. Então, ao fazer a regressão indireta, não passa por essa censura. É bem mais fácil e bem mais rápido, gasta-se menos sessões de terapia. Mas
antes de eu continuar falando também sobre a ressonância, eu quero dizer o seguinte: qual é a vantagem da terapia à distância? Estamos vivendo hoje na pandemia, todos em quarentena. Eu acredito também que você aí no Japão deve estar em quarentena, porque aqui no Brasil todos ainda estão em quarentena. Assim como eu também estou em quarentena. Ok? Todos nós estamos em quarentena. E aí, às vezes, nós estamos tensos, preocupados, nós estamos com uma série de conflitos e precisamos de um apoio psicológico. Às vezes, por alguns motivados pela lei local, não podem ir na rua. Outros não têm um terapeuta presencial para poder trabalhar, um psicólogo, um psicanalista, um profissional ou mesmo um psiquiatra, porque também eles estão em quarentena, quem tem suas clínicas particulares, né? Não estão podendo abrir. E aí, as pessoas estão precisando, as clínicas estão fechadas. E aí, como é que resolve isso? A melhor forma é trabalhar fazendo a terapia à distância. Por quê? Tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito da terapia presencial. Ok? Quantos realmente querem procurar uma terapia e às vezes não tem tempo na sua agenda? Às vezes não sabe onde tem um profissional à disposição que possa ter um horário para lhe atender. Com essa forma de trabalhar à distância, você pode fazer sua terapia no conforto do seu lar. Você precisa. O que é que você ganha com isso? Você não enfrenta trânsito, você não gasta combustível, você não enfrenta nenhuma dificuldade de deslocamento. Enfim, no conforto da sua casa, você faz sua terapia. É só encontrar um cantinho reservado, só você, né? Talvez você não queira partilhar com os demais os seus conflitos. E o terapeuta onde está, ele está também no seu local reservado, que vai te atender. Do mesmo jeito, mantendo o mesmo sigilo, a mesma ética e o mesmo profissionalismo. Ok? Falávamos há poucos instantes sobre a psicanálise. Logo em seguida falamos sobre a ressonância. Aí uma pessoa, né, uma pessoa que estava assistindo uma live minha, disse assim: mas doutor, me diga uma coisa. Em eu pegar um telefone e ligar para um profissional, pagar a consulta, não é o mesmo, não é melhor eu pegar o telefone e ligar para um amigo? Ou ligar para um padre? Sim. Se você acha que é assim, tudo bem. A única diferença é o seguinte: qual é a diferença entre um profissional, um padre e um amigo? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: imaginemos um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de xadrez. Duas pessoas estão jogando. Cada uma está querendo vencer a outra. E nós sabemos que a nossa mente, em estado de tensão, ela não fica clara, porque aumenta a ansiedade e a gente, às vezes, querendo vencer o adversário, a gente faz jogadas erradas. Mas, se tiver um amigo do lado do tabuleiro de xadrez, olhando o jogo dos dois, ele não pode dar opinião nem para um nem para outro. Mas ele está vendo por quê? Ele não está envolvido naquela ansiedade de ganhar, ou seja, vencer o outro. Aquele que está do lado, que está em pé, olhando aquele tabuleiro, aquele jogo de xadrez, ele está enxergando melhor do que todos. Porque ele não está envolvido na ansiedade de vencer o outro. Entende? Esse é o papel do terapeuta, do psicanalista, do psicólogo, ou seja, o psiquiatra também.
do profissional que foi treinado para esse fim. Porque quem está de fora do jogo, ele vê os dois lados. Ele não está envolvido naquela ansiedade de vencer o outro. Então, a mente do outro fica assim, obscurecida. Mas quem está de fora, não está envolvido naquela ansiedade, ele vê todas as jogadas. E quantas vezes aquela jogada sai errada, mas ele não pode falar nada. Então, esse que está observando, esse é o profissional. Quando você liga para um amigo, desabafa com um amigo, geralmente o amigo toma partido. Geralmente o amigo, ele toma partido, vai sugerir a você, faça isso ou faça aquilo. Se você liga para um religioso, um padre, um pastor, ou seja, ele também vai estar cuidando da sua ovelha. Ele vai dar as suas orientações. Mas o profissional não. O profissional não vai dizer a você, faça isso ou faça aquilo. Porque deixa de ser um profissional. Ele apenas vai ouvir você, tá certo? Ele não vai se envolver na sua situação, mas ele tem o compromisso e a obrigação de fazer você enxergar aquela mesma situação por outro ângulo. Porque as pessoas, quando está assim, muito tenso, muito preocupado com alguma coisa, ou tenso, no vitimismo, seja o que for, a gente não consegue enxergar a saída. A gente fica girando em torno de um ponto, repetindo as mesmas coisas, chateado, e pior que quanto mais vai repetindo, fica mais ansioso, mais nervoso. E a função do profissional é te ajudar a você enxergar aquilo que você não está se permitindo enxergar. Se ele tomar partido, é porque ele se envolveu, ele não pode se envolver. Ele tem que interpelar você, fazer você te perguntar, fazer você entender, mas sem dizer faça isso ou faça aquilo. Ele pode simplesmente, usando os protocolos normais das técnicas de terapia, conduzir você para enxergar. Por isso que muitas pessoas saem das sessões, puxa vida, quantas interpelações dessas que o paciente faz assim? Olha só, eu não tinha pensado nisso. Claro, ele estava tão envolvido na mesmice, ou seja, remoendo aquele ódio, aquela raiva, aquele vitimismo, que ele não consegue enxergar. Quando acalma a mente, que a mente clareia com essas nossas interpelações, isso tratando da psicanálise, tá? E também da psicoterapia, da dialogoterapia. Puxa vida, a pessoa diz, puxa vida, não tinha pensado nisso. Pronto, clareou a mente. Ele encontrou o caminho de sair daquele sofrimento. Esta é a função da terapia, esta é a função do profissional. Então ele pode fazer isso tanto no consultório, pode fazer à distância. Ok? Então procurar um profissional treinado para trabalhar à distância, você vai ter os mesmos resultados, como se estivesse presencial. Então, nesse tempo de pandemia, não é só você que está em quarentena em casa. Alguns profissionais também estão em quarentena. E muitos estão atendendo em sua casa, não na sua clínica, mas atendendo na sua casa à distância. Ou alguns podem estar até dentro da sua clínica, atendendo também à distância. Portanto, a terapia, para este momento da pandemia, é realmente eficaz. Vai ajudar muito você a atravessar essa crise. Mas independente de qualquer coisa, a terapia, esse apoio psicológico é muito importante. Ok, vamos falar agora um pouco sobre a regressão. A terapia de regressão. Muitos de vocês têm ouvido falar sobre a regressão de memória, a regressão a vidas passadas, a regressão de vivências passadas, terapia regressiva. Olha só. Repetindo, regressão de memória,
terapia regressiva, regressão de vidas passadas e regressão a vivências passadas. Todos esses são termos que se entrelaçam entre si. Regressão. Imagina, o que é regredir se não uma retrocognição? É uma lembrança. É uma lembrança, por exemplo. Eu tenho hoje 71 anos, mas se eu parar para lembrar de alguns eventos quando eu era criança, o que eu estou fazendo aqui? Uma regressão de memória. Estou regredindo a minha memória, buscando lembrar, me recordar de algum evento. Não é? Então, agora, a confusão que é feita na regressão a vidas passadas, regressão a vivências passadas, regressão de memória, terapia regressiva, é que as pessoas pensam que no consultório, vai ao consultório, o profissional remete ele a uma época passada. Fisicamente ele não vai para canto nenhum. Se ele não vai para canto nenhum, então não tem perigo dele não voltar. Nós falamos no início sobre a mente consciente e a mente inconsciente. A mente inconsciente, ela tem um vasto arquivo de memória das nossas experiências. Não importa a época, porque o inconsciente, nosso inconsciente, ele é atemporal. Se ele é atemporal, tempo não existe. Se é o ontem, se é o hoje, se é o amanhã, para ele sempre é o presente. Ele é abstrato nesse sentido. Já é diferente da mente consciente. Ok? É um pensamento, é um raciocínio cartesiano, analítico e matemático. A mente inconsciente, ela é milhões de vezes mais potente e ilimitado, mas funciona sempre no presente. Portanto, quando você vai buscar uma recordação sua, lembrar-se da infância de algum evento, que teve uma emoção, um sentimento, na mesma hora você é como se estivesse vivendo a mesma situação. Por quê? Para a mente inconsciente, você está vivendo o agora. Para a mente inconsciente, ele não entende que você já não é mais aquela criança. Ele não entende que você é um adulto. Já passou muito tempo. Ele não entende nada disso. Percebe? Por isso que quando o profissional que é treinado em regressão de memória, né, o que ele vai buscar? Vai buscar através dos sintomas que você está sentindo, os conflitos que você está sentindo, e vai buscar o arquivo específico. Ele vai sintonizar, tá? Colocar você no estado de uma frequência cerebral que vai permitir, tá, acessar a origem, que é aquele arquivo que está lá, latente na sua estrutura psicológica, lá nos arquivos do inconsciente. E dessa forma, você revive a situação. Não importa a época que esse arquivo foi gerado, esse conflito foi gerado. Não importa se foi na gestação, se foi numa outra situação, de um ancestral seu, não importa. O arquivo está presente. Toda vez que é solicitado esse arquivo, ele está sempre no presente. Então, não vamos confundir que nós não vamos para canto nenhum. É apenas um processo de um afloramento de um determinado registro, de uma determinada memória, que a pessoa revive na hora. Ok? Então, não há medo, não há por que temer. Não há por que temer. Porque é apenas conteúdos do seu inconsciente, dos seus arquivos do inconsciente, que são revividos. E que eles não estão adormecidos ou esquecidos na sua estrutura psicológica, lá nos seus arquivos do inconsciente. Eles estão lá, latentes. É como se fosse um plano paralelo. E daí, como é que você sabe disso? Como é que você percebe que tem alguma coisa aflorada? É através dos sintomas, é o conflito que você está vivendo. O conflito que você vive é porque tem um conteúdo que está aflorado lá no plano paralelo, mexendo na sua estrutura psicológica, na tua personalidade. Aí é que entra o profissional que trabalha com regressão, ok? Que é trabalhar em cima dessa retrocognição, buscar esses conteúdos, tá certo? Revivenciar aqueles conteúdos, desgastar tudo isso,
fazer uma catarse dessas cargas emocionais negativas e ressignificar. E aí você está liberto daquela situação. Aí quando é que a pessoa vive, quando faz uma regressão, vive que foi um rei, uma rainha? Sim, são registros que são seus, está aí guardado dentro de você. Está aí guardado. E quando são acessados, vai verificar se, em primeiro lugar, para você ter um acesso se é um rei, se é uma rainha, seja o que for, qualquer registro no seu inconsciente deve sempre buscar, os profissionais devem buscar, quando aquilo estiver trazendo conflitos. Se não estiver trazendo conflito, não mexe, deixa lá, adormecido, deixa lá guardadinho. Ele está quietinho lá. Mas apresentou algum conflito em você. Seja uma doença, seja um conflito, seja o que for. Seja o que for. Alguma memória aflorada que interfere no funcionamento da personalidade do aqui e agora. Pronto, procura um profissional de regressão, tá? De terapia regressiva. Tá? Hoje nós não usamos muito a frase regressão de vidas passadas, vivência passada. Né? Porque regressão, vivência passada, o ontem é passado, a infância é passado. Então a gente procura ou regressão de vivências passadas ou terapia regressiva, porque o ontem é passado. Nós usamos sempre a terapia regressiva, que é terapia, é regressiva, porque vai trabalhar com a retrocognição, vai trabalhar com o quê? Com os arquivos, né? As recordações que vão ser acessadas. Ok? E que podem ser também trabalhadas à distância. Agora, como pode ser trabalhada à distância? Usando através da ressonância psicoterapêutica, tá? Que é a regressão indireta. Com a regressão indireta, que já tínhamos falado no início do vídeo, você vai trabalhar sempre com um coterapeuta. Vai trabalhar sempre com um coterapeuta. Porque todo o processo será via a estrutura psicológica, ou seja, o inconsciente do coterapeuta, por sintonização, tá certo? E frequências cerebrais. Então, essa é a técnica da regressão que nós estávamos explicando. E nós falamos que também ela pode ser trabalhada, tá? À distância, via ressonância psicoterapêutica. Ou seja, como é que eu defino isso aí? Eu defino assim. A ressonância psicoterapêutica, ela é uma intercomunicação entre inconscientes de pessoas via ondas cerebrais. Ok. Como que na realidade isso funciona? Imagina você que você gosta de ouvir rádio. Logicamente, você deve ter uma emissora, você deve ter gosta de ouvir um programa de uma rádio. Ela tem uma frequência. Não importa a frequência, seja, não sei qual é a frequência. Mas você, quando quer ouvir aquela rádio, você vai colocá-la naquela frequência. E como é que a voz do locutor vai estar dentro do rádio? Vai estar dentro do rádio via ondas de rádio, que são tanto a curtas e médias, tanto faz AM quanto FM, mas são ondas que na realidade não têm longo alcance. Mas o cérebro humano, ele é um biocomputador. Ele é um biocomputador. Ele trabalha com ondas cerebrais, que são potentíssimas e não tem limites. Não existe distância para elas. Portanto, assim como você ouve, assim como o teu rádio contata, sintoniza a emissora que ele está emitindo o programa, o nosso cérebro, ele é 1000 vezes mais potente em termos de ondas cerebrais. E é nesse processo que trabalha a ressonância psicoterapêutica associado ao inconsciente coletivo
que é explicado por Jung. Portanto, eu fiz questão de explicar o funcionamento de cada uma técnica, para passar para você a segurança, porque eu sei o quanto cada um de nós, cada um de vocês, tem necessidade de um apoio psicológico. Eu sei perfeitamente o quanto é necessário e é importante um apoio psicológico. E às vezes, por algum motivo, talvez até por falta de conhecimento do funcionamento de cada técnica, às vezes se limita a não procurar. Outros, por, sei lá, por não conhecer, outros por falta de tempo, não é? Mas dizer para você, sempre há um profissional próximo a você. Ele também está em quarentena, mas ele tem essas ferramentas para ajudar. Ok? Imagina você que eu atendo os meus pacientes com a regressão indireta via ressonância psicoterapêutica. Eu atendo em várias partes do mundo, mas não preciso sair do meu consultório. Eu trabalho com o Zoom, com a plataforma Zoom, onde no Zoom meu paciente está do lado, ou seja, são 3. Meu paciente e eu. Nós podemos conversar, nós podemos entrar numa dialogoterapia, seja por psicanálise, seja todo o processo psicoterapêutico. E trabalhando também pela ressonância psicoterapêutica. Ok? Com a ressonância psicoterapêutica, tem 2 formas. Se você não pode assistir a sessão, você pode assistir a sessão. Você pode assistir a sessão e ver e acompanhar toda a sua sessão, sem problema nenhum. Ou então, se você não tiver tempo para assistir a sua sessão, não tem problema. Nós gravamos a sessão em áudio, tá certo? Podemos gravar em áudio ou também podemos gravar a sessão em vídeo e te mandar, tá certo? Só que a gente manda junto, após a sessão, a gente manda junto um relatório do nosso parecer, né, da sessão, e anexo vai, né, o relatório pode ir pelo WhatsApp. O áudio ele vai pelo, né, pelo Google Drive, que mandamos o link. Então você de alguma forma acompanha a sua sessão, seja durante o acompanhamento da consulta em si, ou então por áudio, que é o mais comum. Ele é mais leve até para ir à distância. Tenho paciente em várias partes do mundo. Né? Aí no Japão mesmo tem, né? Já atendi várias pessoas aí no Japão, né? Várias pessoas, nós temos na Austrália, nós temos pacientes em Portugal, nós temos pacientes em vários lugares do mundo, em vários países. É difícil mencionar aqui, né? Então, porque não existe limite para trabalhar com a ressonância psicoterapêutica, né? E para nós que somos profissionais de RPP, ou seja, terapeutas de RPP, de ressonância psicoterapêutica, né? A gente percebe o quanto tem ajudado pessoas que não precisam sair de casa com a ressonância. Não precisa sair. O terapeuta, onde ele está, no seu consultório, a pessoa de sua casa, e faz a sua sessão. Ok? No nosso caso, a gente acompanha, né, todo o processo. E depois da ressonância, nós, logicamente, temos também a sessão de dialogoterapia, que é o acompanhamento de cada sessão pós a ressonância. Por quê? A ressonância psicoterapêutica, a sessão, não termina ali, a consulta não termina ali. Por que não termina ali? Porque o trabalho é feito com o inconsciente da pessoa. Se o trabalho é feito com o inconsciente da pessoa, então o inconsciente cuida de, a cada dia, a cada noite, ir passando as informações, as ressignificações para a estrutura psicológica consciente. Portanto, o trabalho vai, a cada dia, vai sofrendo as alterações de mudança. Eu gostaria, dentro em breve, abrir um espaço para perguntas, tá certo?
porque toda vez que eu faço lives como estas, surge um monte de perguntas. Ok? Então, tenho certeza que do que eu falei, eu quero abrir agora para perguntas. Depois a gente continua. Se você tem alguma pergunta, faça agora. Se não, vamos continuar. E aí? E então? Ok, tudo bem. Duas coisas. Oh, quantas pessoas tem aí na live, Sil? Não sei. Hum? Não sei. Tudo bem. Uma pessoa falando. Sim. E aí? Uma falando que parei de ir ao psicólogo porque achei que ele só estava me ouvindo e com pena de mim. Fale aqui perto de mim. Bom, tem uma colocação de uma pessoa que diz aqui assim, que é super fã. Parei de ir ao psicólogo porque achei que ele só estava me ouvindo e com pena de mim. Então, se uma pessoa só ouve os seus problemas e não te dá uma pista de saída ou um conselho, não adianta nada. Passei a falar meus problemas para mim mesma na frente de um espelho e por mim mesma encontrei a saída. Maravilha. É isso mesmo, superfã. É isso mesmo, né? São técnicas, né? Agora, cada profissional tem uma forma de trabalhar, não é? Não é que o profissional é aquilo que eu falei. O profissional, ele não precisa, ele não deve, né, mostrar para você, faça isso ou faça aquilo. Porque quem faz isso são os amigos. O profissional, ele interpela para que você descubra, para que você próprio, por si só, descubra o caminho. Ok? Quando você diz assim, eu estou falando em frente de um espelho, você está desabafando, está clareando a sua mente. E com isso, você encontrou a sua saída, porque afinal de contas, você estava pagando um dinheiro, pagando uma sessão com seu psicólogo, mas se ele só faz te ouvir, que também é uma técnica, veja bem, o que é necessário é que ele esteja sempre interpelando. Ele sempre esteja colocando assim, tipo assim, você está falando, em algum momento ele está acompanhando tudo que você está falando, não pense que ele não está acompanhando. Ele pode parar e dizer assim para você, me diga uma coisa, e essa situação fosse assim ou assim ou assim, o que ele está fazendo? Levando você para pensar, levando você para refletir, ok? Mas ele pode parar simplesmente e pode dizer assim para você, me diga uma coisa, peraí, repita essa frase de tal lugar assim, assim, assim. Percebe? Então, resultado, tudo isso são interpelações que levam você a rever vários ângulos daquela mesma situação que você estava vendo só em um foco. Ok, tudo bem, superfã. Que bom, parabéns que você encontrou a saída. Né? Maravilha. Temos uma outra pessoa que está dizendo aí. Júlio Rissanaga. Júnior. Olá, Júlio, tudo bem? Oi, boa noite. Gostaria de saber quanto custa a consulta. Bom, aqui no Brasil, Júlio, a sessão de ressonância custa 560, não é? São dois profissionais e o tempo mais ou menos de 2 horas, ok? Aqui no Brasil. Carlos Sampaio respondeu para Carlos Sampaio, ok. Aqui tem mais. Aqui, Emi respondeu para Júlio, ok? Emi, eu também. Emi, preço da consulta, eu acabei de dizer aqui, 560, ok? Porque os psicólogos só ouvem e não dão uma pista para melhorar. Ok, superfã. Eu não sei o profissional que você procurou. Eles ouvem, claro, mas eles também interpelam. Existem dois tipos de psicanálise. Existe a psicanálise ortodoxa, que essa não interpela mesmo. E existe uma psicanálise mais moderna, que é a que faz as interpelações, que em psicologia é chamada de psicoterapia, ok? Tá certo?
Então, eu posso dizer assim, é o profissional, é a forma dele trabalhar. Se for um ortodoxo, ele vai trabalhar exatamente assim, ok? Ele vai trabalhar exatamente dessa forma. Ele não fará interpelações, porque os protocolos da psicanálise ortodoxa é um pouco diferente da psicanálise moderna. Tá bom? Muito bom. Aí, MI, espelho também, faço muito bom. Que bom, MI, que bom. MI, caderno de gratidão. MI, caderno de desabafo. Que bom, MI. Carlos Sampaio Pacheco, como colocar o aquaterapeuta em estado alterado de consciência à distância? Carlos Sampaio, querido colega, como esse não é um curso de ressonância, eu poderia dizer para você o seguinte, e são técnicas, depois você entrar no meu privado, para a gente, porque só o profissional, né, que já trabalha com estado alterado de consciência vai entender o que eu vou falar aqui, que são mais termos técnicos, mas pode entrar em contato com o meu privado, ok? Olha só, Mariângela Medrado de Minas Gerais, doutor Idalino não só ouve, ele participa com o cliente. Maravilha, ele é maravilhoso. Obrigado, Mariângela Medrado. Obrigado, gratidão. Forte abraço. Super fã. Obrigado pelas respostas e palavras sábias. Eu que agradeço, Super fã, pela sua participação. Ok? Eu estou vendo que as pessoas que aqui estão com perguntas maravilhosas, ricas, muito ricas. Maravilha. Maria Jamadade está assistindo, seja bem-vindo a todos. Isto. Júlio Riz Sanaga Júnior. Como entrar em contato? Boa, Júlio Riz Sanaga, é verdade. Em momento algum eu passei aqui o nosso WhatsApp. Olha só, o nosso WhatsApp, como é mesmo, Silvia? Silvia aqui que é 98246 9595. Ou seja, põe na tela, não pode não? Já coloquei. Sim, Silvia está me dizendo aqui agora que já colocou. 71, é o 55, não é? 5571, repete novamente. 982 46 9595. Esse é o WhatsApp nosso aqui do Brasil, tá? Nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Ok. Tirar dúvidas, inclusive. Ok. Contato. Rafaela Galego, fala com Silvia, Janaína. Wenzen, manda mensagem. Ok, obrigado, Rafinha. Um beijo, querida, um beijo. Beijo, é verdade. Emi, tem inúmeros cadernos, muito bom. Parabéns, Emi. Por favor, envie o WhatsApp, por gentileza. Todo mundo pedindo, amor. Tá bom, repete. Ok, maravilha. Fala no perfil dele. Ok. Tá bom. Eu tô lendo, amorzinho. Ok. Maravilha. Isso. Silvia está aqui, cuidando da parte técnica. Maravilha. Então, para quem não sabe, você pode acessar não só o nosso WhatsApp, pode acessar os dois sites. Os nossos sites. Os sites da Ressonância Psicoterapêutica, que é, Silvia vai colocar aí, www.ressonânciapsicoterapêutica.com. Aí você vai saber mais sobre a técnica da ressonância. E o meu site profissional, você vai ver lá, institutoidalinoalmeida.com.br. Silvia vai estar colocando aí. Muito bem. Muito bom. Então, queridos, o que falamos até agora, né? Você viu os recursos de EMI e de Superfan? Né? Desabafar, foi o início da live, eu comecei a falar, né, do desabafo entre um amigo, etc. Tudo funciona, tá? Agora, a única coisa é apenas um desabafo, porque quando você desabafa, a mente clareia, você consegue enxergar, ok? Então, mas estando com um profissional, o processo é mais diretivo,
é mais rápido e muito mais bem diretivo. Porque, olha só, muitas vezes você desabafa, mas pode estar tomando uma decisão que não é correta. No momento pode ser conveniente, mas não é correta. Se você precisar fazer uma descarga emocional, se você precisar fazer uma catarse, você sozinho, né? Essa catarse também precisa ser guiada. Porque com o desabafo você tem os insights. E os insights é o que vai te provocar a descarga das emoções. O que é uma catarse, se não uma descarga das emoções negativas? Porque o que causa o conflito na vida do ser humano são as emoções negativas. As positivas não causam. Ok? Então, como a Emi fez aqui, como uma superfã, que a superfã estava no psicólogo e falava, ela... Pois é, não havia interpelação e ela preferiu fazer o seguinte. O que é que ela queria? Ela queria o que é que superfã precisava? Porque, na realidade, o mundo hoje está muito rápido. Então, o mundo hoje precisa de algo mais dinâmico. Ok? Então, o que seria uma terapia dinâmica? Uma terapia breve, onde você vai ao profissional, ao psicólogo, ao psicanalista, ao terapeuta, ao psiquiatra. Então, você precisa, assim, de alguém, você precisa ter respostas para ontem, soluções para ontem, né? A psicanálise ortodoxa, em especial, ela também resolve muito bem. Só que a nível, comparado com as outras técnicas, ela funciona de forma homeopática, é mais lenta, mas é muito eficiente. É muito eficiente. Mas só que vivemos num mundo hoje, num mundo onde todos os resultados é para ontem. Tudo é para ontem. Então tem que ser uma terapia mais dinâmica. Aí é onde entra a ressonância psicoterapêutica. Porque você não precisa de muitas sessões, são poucas sessões, tá certo? E o resultado é muito mais eficiente. Aí é onde entra a ressonância psicoterapêutica. Ok? É muito mais rápido, muito mais eficiente. Essa é uma terapia, tá, de ponta, tá? Uma terapia que é um bom do momento. Ok? Essa terapia, essa ressonância psicoterapêutica, vocês vão ver quando acessar o site da ressonância psicoterapêutica, vocês vão ver lá a história. Tá? Ela foi criada em 1998. Ok? E de lá para cá tem se espalhado pelo mundo. Tá? Não só formando profissionais, tá? Formando profissionais na técnica, né? Como também fazendo atendimento. Né? Aí no Japão também, a gente também pode até ver quais são os profissionais que têm interesse. Nós podemos também formar uma turma aí no Japão de profissionais e vão perceber que a quantidade de clientes que eles podem ajudar. Porque imagina você, com a ressonância psicoterapêutica, qual é o profissional, por exemplo, que pode fazer uma terapia com o bebê? Ressonância psicoterapêutica, você pode trabalhar com o bebê, com o inconsciente do bebê. Você pode, por exemplo, qual é a terapia que você pode chegar? Tem um paciente que está na UTI. E você? Acessar o inconsciente dessa pessoa que está na UTI, em coma, e trabalhar. E a ressonância psicoterapêutica lhe permite isto. Ok? Pessoas que estão distantes, você pode fazer a terapia aonde você estiver. Você não precisa ir no hospital, para você, no próprio consultório você faz por ressonância psicoterapêutica de inconsciente para inconsciente, que é o inconsciente a base de toda a estrutura. Só que ele é de uma forma abstrata. Daí porque é necessário um trabalho mais cartesiano com o próprio inconsciente do paciente, do bebê, e assim sucessivamente. Um autista especial é muito específico. É muito específico. Essa técnica ela tem uma abrangência muito grande. Ok? Tem mais algumas perguntas aqui, deixa eu responder aqui. O WhatsApp está aqui. Então vamos lá. A Emi agradecendo a Silvia Janaína. Maravilha. Rafaela, todas as pessoas são pacientes para ressonância ou tem pacientes que somente é indicado psicoterapia tradicional?
Olha, gostei. Gostei da pergunta, muito inteligente também, Rafinha. Rafinha está perguntando aqui é o seguinte. Rafinha é minha forma carinhosa de chamar minha filha, tá? Ela é conhecida aí no Japão e todo mundo como Rafaela Galego, tá bom? Ela é fonoaudióloga aí no Japão, não é? Então ela pergunta o seguinte: todas as pessoas são pacientes indicados para ressonância ou tem paciente que é somente indicado para uma psicoterapia tradicional? Olha só, se você for verificar, todas as pessoas vivas são indicadas para a ressonância. Depois que fazemos a primeira sessão de ressonância, as demais são psicoterapia tradicional. Sempre quando começa um contexto terapêutico, sempre a primeira sessão é de ressonância psicoterapêutica. Por quê? Porque aí nós temos a quebra de todas as resistências, aí nós temos o mapa por onde devemos seguir na terapia, na condução das sessões de terapia do meu cliente. Ok? E não são muitas sessões. Tá certo? Então, a primeira sessão nós fazemos com a ressonância psicoterapia para nos dar um mapa. Porque quando a pessoa nos procura no consultório, ele está trazendo uma demanda, que são os conflitos dele. Então, a primeira coisa que nós vamos pesquisar é a origem desses conflitos. Nós temos que buscar a causa. Não temos que trabalhar em cima dos sintomas. Ao contrário, os sintomas só nos servem para ir buscar a causa. E buscar essa causa, nós vamos ter o mapa, tá? De qual a origem de tudo isso e trabalhar todos esses aspectos e como está se derivando no aqui presente. Daí em diante, as sessões ou podem repetir de ressonância para ser mais rápido, ou então fazemos as sessões de psicoterapia, porque nós já temos o mapa. Ok? Tudo bem? Tá bom, Rafinha? Vamos lá. Sim, ok, Carlos Sampaio Pacheco. Para falar sobre a relação das pessoas habilitadas. Olha só, se você está aí no Japão ou qualquer outra parte do mundo e você quer saber qual é o profissional que está habilitado para trabalhar com a ressonância psicoterapêutica, você acessa o site, que lá tem a relação de todos os profissionais, tá bom? Então, outras pessoas que dizem que vai trabalhar com ressonância, mas o nome não está registrado lá no site ressonânciapsicoterapêutica.com, essa pessoa não está habilitada, ok? Não fez os cursos, não fez os níveis, né? Ok? Lá você vai encontrar os profissionais, a relação dos profissionais, tá? O nome do site é ressonânciapsicoterapêutica.com, ok? Você tem os profissionais daqui do Brasil, você tem os profissionais de lá de Portugal, da Europa, ou seja, você vai encontrar a relação dos profissionais. Muito bem, Carlos Sampaio, muito obrigado. Carlos Sampaio, já falei aqui o que, é que pode ser resolvido com a ressonância. Sim, casos de fobias, casos de pânico, de relacionamentos, casos, pode ser autismo, pessoas em coma, enfim, é muito amplo, é muito vasto o campo de trabalhar com a ressonância. Ressonância, Rafaela Galego tem outra pergunta muito interessante aqui. O sobrenome de Superfã é Watanabe. Superfã não é o nome, não. É que ele é fã do Portal Mia. Maravilha! Ok, Superfã, maravilha. Obrigado, Rafinha. Obrigado pelo esclarecimento. Ok. Pessoas em coma, como diz aqui Carlos Sampaio, crianças, bebê, autista, pessoas desaparecidas. Sim, pessoas desaparecidas também. A possibilidade de verificar com as ondas cerebrais via o inconsciente coletivo. Também é a possibilidade. É verdade. Olá, Rogério Massinari de São Paulo está assistindo. Seja bem-vindo, companheiro. A Superfã está dizendo aqui. Aqui no Japão, no consulado, tem psicólogo gratuito. Opa, maravilha, olha só. No consulado tem psicólogo gratuito. Que ótimo, maravilha. Então, gente, aproveita essa pandemia e vamos lá. O importante é buscar sempre esse apoio psicológico.
sempre esse apoio psicológico vai trazer benefícios maravilhosos, tá bom? Emi está falando aqui, queria fazer terapia de minha ex-nora. Sim, deixa eu te falar uma coisa, viu, Emi? Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Terapia é algo assim. Quem é que procura terapia? É quem quer fazer uma mudança. Ora, então a pessoa quer fazer uma mudança, ele está insatisfeito com alguma coisa no seu comportamento, na sua forma de agir, ele está sofrendo, ele quer mudar. O que ele faz? Sozinho ele não consegue mudar. Aí ele procura um profissional. Qual é a função desse profissional? É ser o assessor psicológico dessa mudança. Mas que é a mudança que tem que ser, quem fazer é você. Então não adianta eu querer dizer assim, olha, eu preciso que fulana faça uma terapia. Se ela não tiver a necessidade de fazer a terapia, você vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Porque a pessoa tem que estar consciente de querer mudar. Porque ela é 70% a 80% parte do processo. Simplesmente fazer uma terapia porque você acha que uma pessoa precisa mudar, olha, é complicado. Porque o mais importante é o inconsciente da pessoa estar aberto. Já teve caso no consultório de algumas pessoas ter me procurado, o tempo já está encerrando, já estou sendo avisado aqui, dizer assim, olha, doutor, meu filho tá fumando, está com alguns vícios, eu queria que fizesse uma terapia para ele mudar. Bom, eu aviso para os pais e para as pessoas que me dizem, olha, é importante que ele queira mudar, que ele tenha consciência disso. Então, eu vou marcar uma consulta com a pessoa, vou conversar com a pessoa. Aí chega o jovem no consultório, eu pergunto, jovem, você sabe por que você está aqui? Ele disse, não, estou aqui porque meus pais querem. E o que eles querem? Não, eles querem que eu faça terapia. E você acha que precisa mudar alguma coisa? O que é que você acha que eles estão alegando? Ah, é a conversa deles. Eu estou bem, eu não quero fazer terapia, não. Mas se eles querem, eu vou estar aqui. Eu pergunto, isso é terapia? Não. Entende? Isso não é terapia. Portanto, não compensa. Aí, Emi, eu sugiro que você converse, tá? Converse com ela, vê se ela quer, manda ela acessar o site. Ela tem que estar consciente, é ela que tem que ligar, ela que tem que pedir. Porque quando você faz uma terapia, mesmo à distância, para a sua sogra, o inconsciente dela pode não estar aberto. E se o inconsciente dela não estiver aberto, demora. Vai precisar de muitas sessões e não é aconselhável. Aí você vai gastar muito dinheiro. O importante é que a pessoa saiba. O resultado é mais rápido. Tá certo? Porque agora também, mesmo que a pessoa não saiba, mas se o inconsciente dela estiver aberto, o resultado também é positivo. Mas é mais fácil o inconsciente da pessoa não estiver aberto, não estiver programado, tá? Porque a pessoa não quer, vai demorar muitas sessões. Converse com ela, veja se ela quer, mande ela tomar a decisão. A decisão tem que ser dela. Tá bom? Mas parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa, Mia. Ok? Muito bom, Emi. Queria fazer terapia de minha ex-nora. É exatamente o que eu falei. O sobrenome de superfã. Ok, KKK, ok. Major Christian está assistindo. Major Christian daqui do Brasil. Major também é terapeuta de regressão e é também psicanalista. E também de ressonância. Né, Major? Maravilha. Seja bem-vinda. Silvia Janaína, o site da ressonância é maravilha, Janaína. Parabéns. É isso mesmo. Maravilha. Do Instituto Dalina Almeida. Rafaela pergunta aqui, a última pergunta. Acho que é a última pergunta. Tem Rogério? Como funciona com pessoas desaparecidas? Muito interessante, Rafinha. Olha só. Segundo Jung, todos nós somos interligados pelo inconsciente. Olha só. Se todos nós somos interligados pelo inconsciente, mas conscientemente não, então, se o trabalho da ressonância é feito com o inconsciente da pessoa, então a gente está trabalhando com o inconsciente da pessoa. Ok, com isso, o próprio inconsciente vai nos dar a pista onde a pessoa está. Mas será que ele vai dar mesmo? Preste atenção.
Se a pessoa que desapareceu, ele diz, olha, eu não quero saber mais dessa vida, eu não quero conversa com ninguém. Ele programou o inconsciente para não ser encontrado. Mesmo que nós façamos a sintonização com o inconsciente dele no inconsciente coletivo, mas tem um programa e o inconsciente vai obedecer. O nosso inconsciente é igual a uma máquina de escrever. Se você clicar B, ele vai escrever o B, não vai escrever outra coisa. Se você, por exemplo, diz assim, levanta de manhã e diz, eu estou hoje cansado, ele vai fazer exatamente isto. Ele vai promover a tua estrutura psicológica para agir dessa forma cansado. Se você diz, puxa vida, eu tô hoje vou comer essa comida aqui, mas eu vou sentir algo. Pronto, você programou ele. E se você comer aquela comida, você vai ficar doente. Então, o importante é que a gente tenha sempre o pensamento positivo. Para que, na realidade, ele esteja sempre mantendo a nossa vida de forma positiva. Aí, agora, voltando ao caso do desaparecido. Se a pessoa foi desaparecida, foi sequestrada, lógico que ele vai indicar para a gente onde está. Porque ele também quer que sua estrutura psicológica esteja livre. E está sob tensão. Entende? Porque o nosso inconsciente, ele trabalha associado ao instinto de preservação de cada ser humano. Então, diante de uma tensão dessa, o instinto de preservação está sobrecarregando o inconsciente. Ele precisa se libertar. Ele vai dar a dica. Tá? Mas sempre localizado no inconsciente coletivo. Tudo bem? Agora, se tiver um programa, qualquer um programa, de não ser encontrado, não tem como encontrar. Porque o inconsciente, o inconsciente da gente, ele faz exatamente conforme a tua vontade as coisas. Portanto, vai aqui uma dica. Procura tirar da sua cabeça seus pensamentos, os pensamentos negativos. Tá? De infortúnio, de desgraça, de isso não vai dar certo. Tira tudo isso, porque na realidade você não percebe, mas você está programando para não dar certo. Como eu falei, ele é abstrato, ele não tem cognição lógica. Então, ele não sabe. Ele segue sempre o que o seu dono está falando. O que o seu dono pensa é como, na realidade, ele vai agir. Tá bom? Maravilha. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. De Rogério. Aqui, Marta Mendes. Seja bem-vinda, querida Marta Mendes, aí de São Paulo. Ok. Hiroshima Nirakami. Boa noite, minha querida amiga. Como você está? Me desculpe, não sabia da live com seu pai. Maravilha. Seja bem-vindo, Hiroshi. Maravilha, maravilha. Marta Mendes, parabéns aos profissionais de ressonância psicoterapia pelo magnífico trabalho. Marta Mendes, ela fez uma live aqui falando sobre os florais, é excelente profissional. Ela é a nossa representante de ressonância psicoterapêutica no estado de São Paulo, tá certo? Obrigado, maravilha. Arthur Chaves está assistindo, que bom. Gratidão, querido, seja bem-vindo. Bem-vindo, querido Arthur Chaves, seja bem-vindo, querido. Arthur Chaves mora em Salvador, é esposo de uma grande amiga minha. Seja bem-vindo. Compartilhando. Rafaela Galego, tudo bem, meu amigo? Que bom que chegou. Maravilha. Rogério Macinário. Bom, vamos lá. Querido Rogério Macinário de São Paulo, trabalhando diretamente com o inconsciente, a resistência do paciente pode ser menor? Claro. Claro. Mesmo o próprio paciente solicitando a terapia, sempre terá menor resistência com o inconsciente ou o fato dele, deixa eu ver aqui, ou o fato dele procurar a terapia já mostra que está menos resistente. Olha só, sempre existe na nossa vida as nossas crenças. O ser humano ele é regido por escolhas e crenças. Mesmo que ele seja aberto para uma terapia, mas se as crenças dele são crenças limitantes, inconscientemente ele está bloqueado. Ou seja, ele está aberto conscientemente, mas inconscientemente ele está bloqueado. Entendeu, querido Rogério? Maravilha, maravilha. É as crenças que regem o ser humano, são as escolhas e crenças. Muito bem. Cheguei, mas estou totalmente perdido. Não fique não, Hiroshi. Vai estar a gravação depois aí. NeuroKids, doutor Galino sempre sabe. Gratidão, queridos. NeuroKids. Maravilha. Rafaela Galego tirando dúvidas agora. Cada encontro mais aprendizados. Gratidão, Ana. Gratidão. Parabéns.
Para você também, sejam bem-vindos. Hiroshi Nirakami. Doutor Idalino, bom dia. E parabéns pela maravilhosa filha, Rafaela Galego. Ela é maravilhosa mesmo. Não é só porque é minha filha, não. Ela é uma fonoaudióloga, tem muito amor pelo que ela faz. E ela tem um senso artístico maravilhoso. Ela chegou a fazer aqui um curso de música, aqui na universidade, né, mas depois desistiu. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, com certeza. Obrigado, querido. E que mais? Hiroshi. Rafa, estou prestando atenção. Que bom, Hiroshi. Para chegar aí, Carlos Sampaio está aqui, está falando. Para chegar à pessoa desaparecida, é necessário a fotografia e o nome completo, sem dúvida nenhuma. Sem estas pistas, porque é o nosso registro no universo, né? Sem essas pistas fica mais complicado. Mas facilita, no caso da gente entrar nesse arquétipo que o Jung tanto fala, onde todos nós estamos interligados pelo inconsciente. É isso mesmo, é isso mesmo. Maravilha. O que mais aqui? Akimoto Nilde, seja bem-vinda. Ok? Maria de Assunção Vasconcelos, bom dia, bom dia. Que bom, sejam bem-vindos. Rogério Massinari, muito obrigado. Gente, eu quero agradecer mais uma vez ao Portal Mia, através do nosso querido amigo, o diretor, né, o Júnior. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E quero agradecer a todos vocês que participaram conosco. Gratidão, né? E até o próximo encontro. Gratidão por tudo. Acesse nosso site. Você já tem o WhatsApp da gente, você já tem o contato, vocês têm os 2 sites. Estamos aqui à disposição, tá bom? Boa sorte. Ok? Fiquem atentos. Pensamento positivo. Gratidão. Né, Silvia? Gratidão, gente. Gratidão. Hein?